Oi gente, tudo bem? Hoje com o Papo Maternidade. Gente, o Papo Maternidade hoje eu vou contar pra vocês sobre o desmame, como foi a minha experiência aí. Já tenho aqui contando como foi a minha experiência da amamentação, vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu vou contar sobre o desmame, como foi. Eu já tô com uma colinha aqui, tá? Que eu escrevi ao decorrer aí, que fui vivendo, que já tem alguns meses. Gente, durante a gravidez, as pessoas já perguntavam sobre o desmame, né? Quando eu ia parar de dar mamação, sendo que, gente, isso não é pergunta que se faz, que é uma coisa muito nova e tal, né? A amamentação é uma experiência que não é só... Opa, ainda tem a experiência da amamentação em si, depois do desmame, e para cada mãe é uma forma diferente. Eu acho muito precoce durante a gravidez já ficar pensando quando é que vai desmamar. Então na gravidez eu não pensava no assunto, as pessoas me perguntavam e eu dizia que não tinha opinião sobre. Depois que Saulo nasceu, gente, que eu comecei a pensar sobre o assunto. Eu não sei com quanto tempo, mas eu pensava assim, quando ele tiver a partir de 1 ano e 7 meses a 2 anos, eu acho que aí pra mim já tá bom pra ele parar de mamar, tá? Sendo que quando ele tinha 6 meses, algumas pessoas já estavam me cobrando o desmame, e na minha opinião não era o momento ainda de fazer o desmame. Então eu foquei de fazer a partir de 1 ano e 7 meses a 2 anos, ou também podia acontecer antes, quando eu realmente sentisse que é o momento. Porém, gente, com 1 ano e 9 meses foi quando eu me senti mais assim incomodada, né? Porque o home office estava mais frequente, desenvolvendo alguns projetos aqui, e a amamentação estava me atrapalhando no sentido assim, porque tinha vezes que ele queria mamar, tinha vezes que ele queria mamar mesmo, então eu estava lá concentrada fazendo as coisas e tinha que parar para poder dar a amamentação a ele, né? E isso foi em março, né? Ele estava com 1 ano e 9 meses, então eu comecei a buscar informação de como eu ia fazer isso. Comecei com o pediatra, só que ele não me deu nenhuma informação assim que me fizesse fazer o desmame, né? Mandou secar uma malha, enfim, algo assim do tipo, algo que eu não gostei muito, achei que ele deveria falar um pouco mais sobre. Então eu já falei com a nutricionista me deu as opiniões de como fazer sutilmente, né? Porque eu falei com o pediatra, mas ele não me deu informação na hora, só concordou comigo, mas não falou nada. Que a nutricionista já foi sobre o assunto, falando como eu poderia fazer sutilmente. Eu compartilhei com ela que estava me incomodando bastante. E eu queria fazer o desmame de uma forma sutil, né? Porque a gente começa sutil para depois ser de uma forma mais forte, né? Forte de deixar sem mamar de fato. Então ela me orientou de como eu fazer sutilmente. Aí eu fui fazendo sutilmente, tirando as mamadas ao decorrer do dia. Diminuindo bastante mesmo, gente. Tipo, ele mamava o quê? Umas 6 vezes no dia. Eu tirava uma dessas mamadas, 2 dessas mamadas no dia. Tinha dia que oscilava, tinha dia que não. Tinha dia que mamava mais, tinha dia que mamava menos. Aí fui fazendo bem sutilmente, sem me sentir muito assim que tava desmamando, né? Porque foi algo bem sutil, é bem de leve mesmo que você vai começando. Foi assim que eu comecei. Nas férias, gente, em maio, foi a gota d'água pra mim, tá? Nas férias assim, em maio, porque foi as férias que eu falei pra vocês, que tive no meio do deserto e tal. A gente viajou, né? Meu esposo e meu filho, continuamos em quarentena em uma casa lá em Bonfim de Feira, só nós 3. E lá nessa viagem, Saulo mamou mais. Acredito que seja, gente, devido à mudança, porque ele se sente mais seguro no aconchego, né? Então, se sentiu um local desconhecido, ele se sentia mais seguro mamando. Então, ele mamava com mais frequência do que o normal aqui em casa, tá? Então, eu falei, nossa, quando eu voltar pra casa, realmente eu vou bater o martelo nesse desmame. Não vou fazer lá no lugar desconhecido, porque realmente não ia dar muito certo, né? Ia ser um horror. Também nas férias eu tava curtindo, né? Tava meio de deserto, relaxar e tal. E eu lembro, gente, que antes dessa viagem, que a médica falou comigo de uma forma... fazer a desmame de uma forma sutil. Eu lembro que eu comecei a fazer de uma forma sem ser sutil, só que o Saulo pegou um resfriado. Então quando acontece de um resfriado, o que é que acontece, né? Que ele era menorzinho ainda, não tinha nem 2 anos, 1 ano e... Na época ele tinha 1 ano e 8 meses. Comia, mas é bem pouco alimentação e mamava mais, né? Normalmente quando tá resfriado assim, quer mais mamar quando mama ainda do que comer. Então aí eu parei de fazer esse desmame e falei, depois eu poder ficar bom, faço, só que depois que ele ficou bom a gente viajou. Ao na viagem fui dando uma olhada, né, lembrando das informações que a nutricionista tinha passado pra mim, né, que eu tinha escrito e tal. E também assisti alguns vídeos no YouTube, né, sobre a experiência de algumas mães, como foi o desmame e tal. E é bem legal você assistir esses vídeos porque realmente abre a mente, faz com que a gente consiga ver como realmente as coisas funcionam através de experiência de outras pessoas. E foi assim, gente. Assisti vários vídeos, teve uns vídeos que me aproximou mais. Eu vou deixar o link aqui que eu não tô lembrando agora, que inclusive ela também é design de interiores. Foi o vídeo assim que eu mais me senti assim próxima no sentido de... foi gravado pra mim, realmente, pra mostrar a experiência dela. Bom, através desses vídeos, gente, já consegue perceber o que é que acontece, né? Conseguir compreender através dos vídeos algumas coisas que a nutricionista não tinha passado pra mim. Ela tinha até passado pra mim, que disse que algumas coisas da rotina iam mudar, depois que ele parasse de mamar. É a forma de ele ter, já que ele não vai mais mamar, a forma dele aconchegar em mim, né? Porque eles são muito próximos da mãe, então... a forma de afeto, de aconchego que ele tem, em vez de ser com a mãe, vai mudar, vai ser de uma forma diferente. Através desses vídeos que eu vi das outras mães, eu compreendi que muda a rotina da casa, muda a rotina muda o humor, né, da criança ou da mãe,
muda o clima da casa, né? E o sono também influencia muito nessa questão do desmame. Depois de compreender tudo isso, né, que eu vi que tinha essas mudanças que aconteciam, sendo que eu via que acontecia essas mudanças através dos vídeos que eu via e compreendi isso, mas não sabia como é que ia ser essas mudanças, né? Eu sabia que ia mudar a rotina, o sono, a questão do humor, mas não sabia como é que ia ser, né? Porque através dos vídeos foi isso que eu compreendi que tudo isso muda. Conversei com meu esposo, graças a Deus ele estava de férias, então foi bem um momento bem propício mesmo, de fato, para poder fazer aquilo. Ainda mais que a gente tinha viajado, ficou de leve, sabe? E depois que a gente voltou ainda naquele clima da leveza e tal. E meu esposo estava aqui presente, né? Mais presente todos os dias, né? Porque normalmente ele trabalha um dia sim, um dia não. E como estava de férias, todo dia ele estava em casa. Então eu conversei com ele tudo o que ia acontecer, né? Compartilhando com ele o que acontece normalmente no desmame, de como ele ser mais presente. Quer dizer, no caso ele ser presente nessa fase do desmame, como é que ele pode me ajudar, né? Bom, aí depois de toda essa conversa, começamos de vez o desmame, tá? Eu comecei dizendo na sala que o meu seio estava dodói. Através de alguns vídeos eu vi aí que não é a maneira correta de você fazer isso para o desmame, mas eu fiz e comigo funcionou. Eu falava com ele que estava com dodói, eu colocava um guardanapo aqui para dizer que estava com dodói, que estava protegido, mostrava com ele no guardanapo. Sim, gente, eu fiz isso, né? Recomendo que não, mas eu acabei fazendo isso. Oferecia fruta, biscoito, as comidas dele mesmo, lanche, né? Que ele, na época ele só comia o que? Fruta e raramente comia biscoito, né? Que a nutricionista até mandou tirar na época, mas ele não consumia muito, então ela pôde deixar, né? De que ele não consumia muito biscoito. Eu falei pra vocês que meu esposo tava participativo também no desmame, não eu fazer sozinha, né? Então ele pegava sal, né, na hora que ele via que ele queria mamar, mas não era o momento. Então eu pegava ele para distrair, levar na casa da avó, ou brincava com ele, sentava com ele, fazia alguma coisa entre pai e filho para poder a gente realmente tirar ele daquele mundo. Tá? O que acontecia também que nessa fase do desmame, Saulo não tem muito hábito. Saulo antes, quando era mais novo, dormia mais pela tarde, depois ele começou a parar de ter a fase de dormir pela tarde. Hoje em dia ele dorme pela tarde muito raro, raramente ele dorme pela tarde. E na fase do desmame, ele dormia sempre à tarde, porque como o desmame foi algo diurno, né? Durante o dia ele só comia comida, fazia algum lanchinho, né? Com a fruta que ele gosta muito e tal. E às vezes quando ele queria mamar, ele cansava, gente, pedindo pra mamar. Então eu pegava ele, fazia carinho, senão meu esposo ficava com ele. Deitava com ele, então ficava fazendo carinho, ele dormia. Então acontecia o quê? Que ele dormia de tanto querer mamar. Ele não era muito de fazer barraco, esse choro de barraco não, mas ficava pedindo e tal, aí eu deitava com ele, ficava fazendo carinho, senão ele mesmo dormia por conta própria, sem eu fazer nada. Cansava, né, no caso, esperando, aí ele deitava e dormia. Então, como eu falei pra vocês, aí durante o dia, pra poder tirar ele dessa fase de desmame, ele chorava assim às vezes, mas não era tanto, eu pensei até que ia ser pior do que foi, mas não foi tanto. Ele chorava assim durante o dia às vezes, só que a gente procurava sempre distrair, como eu falei pra vocês, né, ou com assistindo, com música, com brinquedo, meu esposo fazendo a parte dele participativa e tal. E também, gente, a parte de tirar o leite, né? Já que o bebê não mama, o peito fica cheio, tinha que tirar. Então eu me escondia no banheiro, meu esposo ficava com ele e eu tirava o leite. Eu nunca deixei ele ver o leite, né, que eu ia tirar. Eu lembro que eu tirava no máximo duas a uma vez no dia. Eu lembro que começou com duas, depois foi com uma. E pronto, aí passou. Como eu falei pra vocês, né? Durante o dia a dia a gente distraía ele acabava dormindo e tal, distraía ele dando suco, comida e tal, brinquedo, participando e tal, essas coisas, levando pra passear. Enfim, aí ficava assim, né? Era mais fácil de distrair durante o dia. Durante a noite, o que aconteceu era que ele dormia mais tarde, né? Porque ele começou a dormir de tarde durante o desmame. E normalmente ele dormia às 7, às 7h30 da noite, antes das 8 horas. E com a fase do desmame, ele foi dormir de 10 a 11 horas da noite. Ele dormia mais tarde, demorava mais para dormir. Então, já que ele não mamava mais, né? Porque antes ele dormia mamando, ou mamava e depois deitava no berço e dormia por conta própria, né? Ele deitava e dormia sozinho. E na fase do desmame, não, gente. Eu tinha que pegar ele no colo, cantava, rezava, fazia orações longas, tipo rezar o texto. Pra você que tem o costume de rezar o texto, vai entender o que eu tô dizendo, né? Porque normalmente quando a gente vai fazer as orações da noite para ele dormir, não é o texto, fazia algo mais curtinho. E na fase do desmame eu comecei a rezar o texto com ele frequente ali. Eu cantava a música, eu botava a música do sono, dançava com ele no meu colo, ficava com ele no colo, ninando e tal, que eu não tinha o hábito de ninar ele, gente. Ele sempre foi um bebê assim que eu botava lá no berço. Eu ficava só fazendo carinho nele, ele dormia, ele dormia por conta própria lá no berço sozinho. Ele mesmo começava a ninar, que ele ficava cantando, né? E no desmame não, eu tinha que ficar ninando ele, ou eu, ou o esposo dele, ou eu, ou meu esposo, né, que fazia isso, mas normalmente era mais eu mesmo na fase do desmame, né, porque
Era a mãe que ele queria, então já como ele não ia mamar, pelo menos ele tinha que ter a presença dela ali. E, gente, disso aí, né, durante a noite era assim, demorava pra dormir. Mas já na madrugada, ele acordava na madrugada querendo mamar. Não mamava, a gente demorava pra dormir. Ele demorava pra dormir cerca de o quê? 1 hora, 2 horas mais ou menos. Acho que 1 hora e meia. Eu lembro que teve um dia, gente, que aí foi a gota d'água, né? Ele acordou às 4 horas da manhã, querendo mamar. E só dormiu às 6h30 da manhã. Sim, acordou a casa toda, né? Ficou resmungando, chorando, resmungando, deitava, querendo mamar e tal, até que cansou e dormiu. Isso de 4h30 a 6h30 da manhã. Eu lembro desse dia todo mundo acordou, né? Eu e meu esposo, 4 horas da manhã. Aí ele ficava com o Saulo tentando fazer Saulo dormir, distrair ele, mas não funcionou, né? Aí a gente levou o Saulo pro nosso quarto para deitar nós três lá na cama. Ele demorou um pouquinho e dormiu. Isso de 4, ele acordou 4 horas da manhã, gente. Umas 4 e pouca da manhã, uns 4h20 por aí. E foi dormir 6h30 da manhã, né? Todo mundo foi dormir esse horário. Eu lembro que nesse dia a gente acordou 11 horas da manhã. Eu lembro que eu fiquei super irritada nesse dia. Por isso que eu falei a você que tem a mudança de humor, tanto da criança, mas também tem o da mãe, né? Eu lembro que nesse dia eu acordei super irritada, porque eu tinha coisas para fazer do home office e eu acordei 11 horas da manhã, né? Ainda mais eu que tenho o hábito de acordar às 5, gosto de acordar cedo. Nesse dia com toda essa quebrança, eu lembro que nesse dia, mesmo com tudo isso, eu consegui fazer minhas coisas. Eu lembro que esse daí, né, que ele acordou 4, dormiu 6h30, foi o mais pesado, mas sendo que antes ele também acordava às... não sei que hora, ele acordava de madrugada, a gente querendo mamar e demorava pra dormir, porque ele não tinha esse hábito, né? Ou ele acordava pra mamar, ou não acordava pra mamar. Acordava, mamava e botava no berço e pronto. Ou ele nem acordava à noite. E já na fase do desmame, ele acordava e demorava pra dormir. Então isso realmente pegou pra mim, né? Influenciou também no meu humor, no humor dele e tal. Influenciou toda a rotina da casa. Nesse dia seguinte que teve isso aí, que a gente acordou 11 horas da manhã, eu falei, gente, não dá mais, né? Sendo que eu já falei pra vocês que outras vezes foi... passava 1 hora acordado, demorava pra dormir, mas nesse dia de 4 a 6h30 da manhã eu falei, não dá mais. Vou continuar fazendo desmame diurno, porque durante o dia, porque era só distrair ele, pra mim tava funcionando, né? Porque essas atitudes dele, gente, vai diminuindo ao decorrer do dia, tá? Vai diminuindo. Só que esse do desmame, do noturno, foi pesado esse da madrugada, né? Porque nesse dia eu falei, gente, se hoje aconteceu isso, o que é que vai acontecer amanhã, né? Então eu falei, no dia seguinte quando eu acordei, eu falei, não vou fazer mais o desmame na madrugada. O que foi que eu fiz, gente? Fiz o desmame durante o dia a dia, né? Ele jantava, a gente brincava, distraía ele e ele ia dormir. Na madrugada, quando ele acordava, que não era toda vez que ele acordava, aí eu dava o leite pra ele, tá? Ele mamava somente na madrugada, uma vez na madrugada, isso quando ele acordava, né? Aí ele começou a acordar pela manhã e não procurava mais pra mamar, tá, gente? Durante o diurno, sim, procurava, a gente distraía ele, né? Meu esposo ficava mais nessa participativa. E tinha alguns momentos que era mais focado, meu esposo que ficou responsável por algumas coisas, assim, pra poder distrair ele. Tipo, ele acordava de manhã e queria ficar com a mamãe. Ok, podia ficar com a mamãe, mas não mamar. Aí meu esposo pegava ele. Então, como eu falei, né? Decidi que durante o dia ele não ia mamar hora nenhuma, mas só ia mamar uma vez no dia, que era durante a madrugada só. Acordou de madrugada querendo mamar, ok, podia mamar. E, gente, isso, pasmem, que esse negócio diurno, essa fase do desmame durou 8 dias. Sim, gente, durou uma semana. Vocês acreditam? Nem eu acreditava, né? Eu lembro que o vídeo que eu falei pra vocês, que é da Raquel, durou nessa fase assim, mais ou menos. Também de 10 dias, não lembro quantos dias foi. Só sei que foi bastante, foi poucos dias, né, assim, uma semana. E eu achei que ia durar mais dias, assim, eu achei que ia ser mais pesado. Que pra mim, pesado foi essa madrugada que eu falei pra vocês. Eu acordou 4, dormi 6h30, aquilo ali pra mim foi o crucial. E eu deixei pra fazer o desmame, durou o dia todo e só mamava uma vez na madrugada. Quando eu contava pra algumas pessoas não consideravam isso desmame. Pra mim, funcionava como desmame, porque o que mais me incomodava era durante o dia a dia, né? Eu tô lá no home office concentrado, eu tinha que parar pra dar mama a ele. Durante a noite não, né? Porque a madrugada já tava acostumada a dar o mamar dele na madrugada, sendo que não era todas as noites, né? Então mamava um dia, acordava pra mamar, outro dia não. Às vezes acordava às 5 horas da manhã, né, pra mamar, e a hora que eu já levanto já mamava, ele voltava a dormir e eu começava o meu dia. Então pra mim ali não era algo que como eu tivesse acordado na madrugada, né? No meu ponto de vista já era de manhã já. Com isso do desmame, gente, a alimentação dele melhorou muito. Ele ficou mais receptivo a novas coisas, querendo comer mais, se alimentava mais durante o almoço, né? Que eles oscilava com mais frequência. Hoje ainda oscila, tem dia que não quer comer tanto, tem dia que quer comer mais. Antes oscilava mais, hoje oscila menos, né? Antes já tinha me acalmado também, falando, não, mal, tem dia que não querer comer,
né? Não querer comer muito, teria que comer bastante, teria que comer normal, teria que quase não comer nada. É normal, faz parte, ainda mais que tá no processo, e também isso acontece com a gente, né? Porque a gente tem uma visão diferente, mas também acontece com a gente, então era normal ter essa oscilação da alimentação. Bom, gente, com tudo isso, resumindo, né, o desmame durou 8 dias, né, o desmame diurno, e o focado mais no noturno durou quase um mês, né, porque a gente começou em final de maio, antes de finalizar junho, que quando ele tava com 1 ano já, quando ele foi fazer 2 anos, ele já não tava mais mamando durante a madrugada. Gente, agora eu quero dar pra vocês dicas de como fazer o desmame, digamos assim. Bom, primeiro, ó, não se cobre e não dê ouvidos que os outros falam. Não se cobrar de, vou fazer o desmame agora, faça quando você se sentir pronta. Não dê ouvidos que as pessoas falam, é porque tem gente que fica cobrando, tipo, salvo com 6 meses, já tinha gente me cobrando de eu fazer o desmame e eu não me sentia pronta ainda. Então, assim, quando você se sentir pronta, aí você faz. Não se cobre nem dê muito ouvido às pessoas. Não sei que foi ouvido aqui pra ajudar, que aquele ali é um momento e tal. Mas vocês estão entendendo quando eu tô falando não deu ouvido, né? Gente que tá cobrando a você de você fazer o desmame, sendo que você não se sente preparada ainda. Então, quando você se sentir pronta, aí você faz. Outra dica também, gente. Antes de você começar a desmamar, leia, busque informação, assista vídeo, converse com pessoas que já passou por essa fase, porque é esclarecedor você conversar, você ter acesso a informações de pessoas que passaram por essas experiências, tá? Como eu falei pra vocês, através do vídeo eu vi que ia mudar a rotina da casa. Eu não sabia como, e realmente mudou. Tanto que mudou o meu humor. Mudou, assistindo os vídeos eu vi que o que ia vir por aí, mas não tinha noção de como. Eu sabia que ia ter alguma mudança na rotina, no sono, nessas coisas, mas não sabia como. E quando eu comecei a viver, aí eu vi que mudou realmente o meu humor, porque eu fiquei mais estressada, mais irritada. Eu ficava muito irritada, gente, porque ele demorava pra dormir, né? O bebê dormia às 7, já foi dormir 11 horas da noite. Isso me pegou muito no meu humor. Eu tive que procurar ajuda porque eu não estava enxergando o que realmente eu tinha que fazer, sabe? E através disso eu consegui enxergar que o que, gente? Eu queria a rotina que já tava. Não, se ele desmamou, eu tinha que fazer uma rotina nova, não é isso? Então, depois que eu tive essa conversa, eu falei, tava tão cega que não percebi isso. Aí eu comecei a desmamar. Aí eu comecei a mudar a rotina de fato, né? O horário de dormir, antes de 7 às 8, eu botei para ficar mais tarde. Comecei a mudar alguma rotina que, na minha ponto de vista, a rotina do sono já começa durante o dia. Bom, gente, como eu tava dizendo a vocês, né? O bebê acordou, tá aqui agora. Ou seja, antes eu queria continuar com a rotina antiga, então eu tive que reformular toda essa rotina noturna para algo mais novo, né? Tanto para mim não só a noturna, não só do rotina do sono, mas durante o dia, né? Para mim, no meu ponto de vista, a rotina do sono começa do dia até a noite, a hora dele dormir, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre isso, que para mim é assim que funciona a rotina do sono. De fato. Gente, então é isso. Esse vídeo ficou longo. Eu espero que eu tenha explicado bem, né, pra vocês aí como foi essa fase de desmame. Qualquer dúvida é só comentar aqui abaixo, falar comigo, querer saber mais, como eu tinha falado pra vocês. Quando você for começar, busque informação com pessoas, vídeos, sobre como é que funciona o desmame para você esclarecer a sua mente. Você não vai ter a opinião de fato de como é que funciona as coisas, mas você já vai entrar sabendo como é que funciona, sabe? Pra mim é muito importante a gente se informar das coisas, assim, em relação à maternidade, né? Antigamente a gente não achava informação, hoje em dia a gente acha, então eu acho que vale super a pena, sim, você procurar buscar informação sobre qualquer coisa da maternidade que você tenha dúvida, que você quer fazer. Vai lá, busca, lê, pesquisa, assiste vídeo e tal, e vive a sua experiência, porque através de toda a informação que você vai pegar, você já vai viver a sua sabendo de como, sei lá, como é que vai ser, algumas coisas assim, né? Sendo que cada um tem a sua particularidade, né? Como eu falei pra vocês, o meu desmame foi assim, né? E comente aqui abaixo se você já passou por isso e tal, como foi a experiência de vocês, que eu quero saber. Ah, e vocês vão ficar dúvida, quando foi que ele desmamou? Ele parou de mamar com fato com 1 ano e 11 meses, tá? Começou com 1 ano e 10 meses, é porque com 1 ano e 9 meses eu comecei a buscar informação, mas com 1 ano e 10 meses começou, 1 ano e 9 meses terminou. 1 ano e 11 meses terminou. Aí quando ele fez 2 anos ele já não mamava mais. Então foi assim que aconteceu o desmame aqui em casa. Durou 8 dias e o de quase um mês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!